Olá, irmãos, nós estamos aqui na Holy Fest 2024 com o tema Identidade. Estamos com o nosso líder dos Radicais Livres, pastor Ricardo Landim. Pastor, é uma alegria muito grande nos nossos corações de ter o Senhor aqui conosco e é uma honra, principalmente. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui nesse momento, que foi proporcionado por Deus, fazer duas perguntas para o Senhor em específico. A primeira delas, pastor, como que um jovem cristão nesse mundo, como é que ele faz para ele não ser envolvido na sua identidade por coisas externas, pelas influências que o mundo pode oferecer para ele e essas influências acabar denegrindo a sua identidade? Como que esse jovem pode se comportar, o que ele deve fazer? Qual é o conselho do Senhor? Primeiramente, eu gostaria de deixar também a minha gratidão, o convite, né? E muito bom poder participar de dias preciosos com os radicais aqui em Curitiba. Inevitavelmente, nós vamos ter que aprender a lidar com todas essas adversidades, essas tempestades, né? Jesus deixou muito claro que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas tenha calma, ele venceu o mundo, né? E conforme os anos vão se passando, né, a Bíblia diz que a ciência ela também se multiplica, ela cresce, né? Então, antigamente nós não tínhamos tão agressivamente as redes sociais, né? Então, a rede social também é uma voz, né? Então nós, como você perguntou, como lidar com todas essas adversidades, como permanecer a nossa identidade firmada, eu acho que Deus deixou muito claro quando Jesus começou o ministério dele, havia uma forte ameaça, né? E como que ele começou? O que Deus o ensinou, né? Deus simplesmente firmou a identidade dele de filho amado, e é para que ele pudesse começar a jornada, a guerra, a resistência, o propósito dele, né? E houve uma voz que ele era filho amado, né? Então, havia uma voz, né? Então, como você fez essa pergunta, qual que é o desafio? O desafio é você decidir quem você vai ouvir. Porque existe a voz das redes sociais, a voz dos pais, existe a voz da política, existe a voz da internet, existe a voz da alma, existe o ataque do diabo. Todas essas vozes são muitas, elas vão aumentando cada dia que passa, né? E você precisa decidir quem que você vai ouvir. Quem você ouve, com certeza, vai definir o seu êxito na sua vida, né? Então, Jesus ouviu a voz que ele era filho amado de Deus. Então, Jesus não tinha curado nenhum gripado quando ele ouviu essa voz. E muitas vezes é uma geração que quer comprar aceitação, quer comprar tantas coisas. Na verdade, nós precisamos entender quem nós somos nele. Isso basta, isso produz satisfação, plenitude, prazer em Deus. E por conta dessa experiência de ser amado por Deus, você deseja viver em função desse propósito. Nós somos amados para amar. Deus nos amou antes que a gente tinha feito qualquer coisa. Nós ainda éramos pecadores e o Senhor mesmo assim nos amou. Então, com certeza, quando nós temos revelação que nós somos filhos, que nós somos amados, nós conseguimos lidar com todas essas grandes adversidades da vida e entender que, indiferente de todas essas vozes, o que importa é a voz de Deus que diz: nós somos filhos amados de Deus. Aleluia. E como pastor, nós conseguimos, através da nossa identidade, exercer nossos dons e talentos para influenciar esse mundo ao Evangelho da Graça? Sim. Essa pergunta também está conectada com a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é como manter a nossa identidade diante do mundo tão influente como o nosso, né? Destino ouvir a voz de Deus e em relação firmando a nossa identidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar mostrando para os outros que você é alguma coisa, né? E um exemplo, o microfone ele tem um dom particular, né? Uma câmera tem um dom particular também. Cada dom foi feito para cumprir um propósito específico. Então tem um pastor, tem um mestre, tem um apóstolo. Então tem os dons por conta de um propósito. Como ser efetivo no propósito de Deus? Descubra para que você foi chamado para ser e com certeza os dons vão ser úteis para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Um exemplo, eu tenho dons diferentes dos dons do pastor William, né? Então eu preciso entender que o meu chamado é um chamado particular da parte de Deus, né? Uns ensinam muito bem, outros pastoreiam muito bem. Então cada um precisa estar no seu lugar que Deus chamou e ser satisfeito, né? Tem adolescente querendo ser jovem, tem adulto que quer ser adolescente porque ele não entendeu a identidade plena dele, então ele não consegue exercer o dom para cumprir o propósito de Deus. Você vê pai
que não quer ser pai, ele quer ser um solteiro. Você vê uma mãe que não quer ser mãe, ela quer viver como solteiro. Então é um grande caos da sociedade por não entender a voz correta, que nós somos filhos amados de Deus e o propósito em qual Deus nos chamou, e nós precisaremos dos dons para cumprir esse propósito de Deus. E para usar os dons da forma certa, você precisa entender a sua real identidade. Nós somos reis e nós somos sacerdotes. Então, nasceu para reinar e para expressar Deus através do sacerdócio, né? Aleluia. Pastor, para nós finalizarmos, o senhor poderia deixar uma palavra para os jovens da Videira Curitiba, mas principalmente para os jovens do estado do Paraná? Sei que o desejo do Senhor é que cada estado tenha um trabalho forte com os radicais livres, e por isso queria que o senhor deixasse uma palavra para nós. A palavra que eu deixo para os irmãos, esse é o ano que nós estamos ministrando sobre identidade, né? Então não existe nenhum referencial maior do que Jesus. Então Jesus lidou com situações bem complicadas, mas ele começou com a identidade, Deus firmando a identidade dele, que ele era filho amado de Deus. Então não permita que nada tire a experiência e a revelação do amor de Deus para com você. Não permita que as vozes, as tribulações, as lutas da sua vida, que nada tire você dessa posição. E com certeza essa cidade, esse estado será impactado pelo mover de Deus, pelo evangelho de Deus. Você é perdoado, você é amado, você é justificado. Por isso, ande em paz diante da presença de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor.